Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Vasco da Gama, do Gigante da Colina. Como vocês estão, amigos e amigas? Tudo bem? Mais aliviados agora, né, que terminou o Brasileirão? Acho que sim, né? Acho que não, né? Acho que sim, porque muita gente supunha até que o Vasco pudesse cair, né? Em algum momento chegou a pensar isso. Acho que não, porque muita gente imaginou que o Vasco poderia, se lutasse um pouco mais, né? Se obtivesse ali alguns pontos a mais, poderia chegar perfeitamente na Copa Sul-Americana ao menos, né? O Vasco da Gama termina a temporada, na minha opinião, de uma maneira bastante negativa, tá? Porque a posição na tabela não condiz com o tamanho do Vasco da Gama. Claramente que a gente sabe que hoje em dia, né, o clube grande, ele não vai conquistar, né, posições, títulos, né, apenas pela sua tradição, né? Todo mundo sabe disso, mas eu acho que é uma pena, sobretudo em virtude do tamanho do Vasco da Gama e também de sua torcida, né? Vale lembrar, né, que o Vasco da Gama é um clube dos mais nacionais, né, de todos, né? É aquela equipe que tem torcedor no Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, mas vai ter torcedor também lá no sul do país, vai ter torcedor lá no norte do país, muita gente, né? No centro-oeste do país e também no nordeste, né? E é um clube que vem sofrendo muito. A gente teve a SAF no Botafogo, que de fato mudou a história do Botafogo, né? A SAF do Vasco da Gama não mudou absolutamente nada a vida do Vasco da Gama, absolutamente nada, tá? Aliás, a SAF do Vasco da Gama se inseriu dentro de mais um grande erro, né, do Vasco, mais uma pedra no caminho na vida dos torcedores do Gigante da Colina, né? Bom, a questão agora é que os dirigentes estão interessados em fazer a contratação do Thomas Queijo, né, que é o jogador argentino que pertence ao Atlético Paranaense. E eu quero dar minha opinião sobre essa contratação aqui, né? E acho que, sinceramente, contratar ou não contratar, a decisão por contratar ou não, neste momento, ela, ela é importante, né? Assim como também as ações, né? Que precisam ser muito rápidas, né? Para efetivamente contratar o jogador, né? Porque o Vasco pode sofrer com concorrência, né? Até o momento, poucos têm olhado aí para o Coelho como Vasco, né? O Vasco é que se aproxima do jogador, mas tem que fechar essa contratação, né? Por quê? Porque o Coelho, na verdade, é esse jogador, tem interesse de, assim para o Vasco contratar? Vamos lá, vamos comentar sobre isso. Por favor, já deixa o like, é importante aqui para este trabalho, né? Para este canal, para este trabalho e também, claramente, aqui para este vídeo, né? Bem, o argentino, gente, é um jogador que já está aqui no futebol brasileiro há um tempo, né? Ele esteve no Red Bull Bragantino em 2020, foi um momento ali de uma certa dificuldade de adaptação, né? Mas chegou a realizar alguns jogos, acho que 20 jogos pela equipe do Red Bull Bragantino. E é um jogador que, na minha opinião, os empresários demoraram um pouquinho para ajudá-lo, né, a entender o que era melhor para sua carreira. Chegou aí, inclusive, para a Sampdoria, né, não funcionou muito bem. No Red Bull Bragantino, na primeira temporada, 2020, claramente que não fez muita coisa, estava vivendo uma adaptação, né? Mas já em 2021 ele já joga muita bola, né? Joga muita bola, e aí nós vamos ter no Coelho algo bastante interessante, que eu chamo bastante atenção para vocês aqui, que é a regularidade. O Vasco precisa muito de jogadores, né? Com regularidade, né? Também. Então, em 2021 ele tem uma temporada muito boa. Em 2020 e 2022 ele repete essa temporada. Em 2023 também, né? Acho que jogou um pouco menos, né, de certa forma, mas também repete a qualidade, né? Porque o Coelho é um jogador que ele é muito participativo no terço final, né? E em 2024, a meu ver, foi a melhor temporada da carreira desse jovem jogador argentino, né? Tanto em termos de gols como de assistência. Não superou o número de gols que ele fizera no Bragantino em 2021, mas superou e muito, gente, o número de assistência. E este ponto é interessante, eu quero chamar muita atenção de vocês para isso, as assistências do Coelho em 2024, tá? Por quê? Porque isso aí mostra aquilo que eu já imaginava desse atleta há um bom tempo, tá? É um atleta rápido que pode atuar pelo setor esquerdo, como vocês sabem, pelo setor direito também, né? É um atleta muito jovem, mas muito jovem, né? Quando a gente fala, por exemplo, o Coelho demorou para se adaptar em 2020, pô, ele era um neném, né? Um neném, ele tem 24 anos apenas, né? 1,76 m, né? Portanto, um jogador aí que não é muito alto, né? Mas é um jogador forte, de muita movimentação. É um jogador destro, né? Que pode ser colocado no lado direito do campo, né? Onde ele entrega certa profundidade, não muita coisa, porque ele é, sobretudo, um típico meia, né? E mesmo no lado direito do campo, muitas vezes ele tende a buscar um pouco a área, né?
Mas é um jogador que atua melhor, o melhor posicionamento do Coelho é pela ponta esquerda, tá? Ponta esquerda. Não porque na ponta esquerda ele vai virar um ponteiro por excelência, né? Mas porque na ponta esquerda ele consegue ser um grande meio-campista. Ele pode ser também colocado no corredor central como meio-campista, como todo mundo sabe, né? Já jogou muito assim no Tucumã, né? Pelo setor. Quando estava na base do Tucumã, jogava muito pelo meio de campo, né? Agora, no setor esquerdo, na minha opinião, é o setor preferencial desse atleta, né? Gente, ele é rápido. Rápido. Ele é um atleta que, quando colocado no setor esquerdo, vai fazer o facão, quando chegar perto da área, né? Procurando uma situação favorável. E aí, uma mudança na carreira dele, né? Para quem não conhece, tá? É algo que eu já via desde o Tucumã. Quando ele tá no setor esquerdo do campo, ele sempre faz o facão quando tá próximo da área, limpa a jogada, se aparecer mais alguém, ele tenta driblar, para quê? Para chutar, tá? Para buscar o arco do adversário. Essa é uma grande característica do Coelho. Ele mudou essa característica. Ele possui, mantém essa característica no seu jogo, né? Ele é muito habilidoso, né? Mas ele, quando faz esse facão e se aproxima da área, ele busca preferencialmente fazer o passe. E acho que essa é a grande mudança positiva na carreira desse jogador, que mostra uma maturidade muito significativa, na minha opinião. Você pode aí estar imaginando, o Vasco deveria ir atrás de jogadores mais, tal. O Vasco pode ir neste momento? Agora, se não pode muito, ou se não pode, tem que buscar aquele jogador que está mais dentro da necessidade, das possibilidades financeiras. Dentro desse contexto, o Coelho é um jogador muito interessante, porque ele é um dos melhores. O potencial desse atleta é enorme, na minha opinião, ele ainda é um jogador que pode trabalhar mais dentro da área. Acho que isso vai aparecer. Quando ele era treinado, se não me engano agora, não é o caso, mas lá no Tucumã, na base, ele era colocado, às vezes, no centro do campo, e o técnico insistia para que ele fosse para dentro da área. Ele entrava muito na área. Fazia gols, né? Fazia muitos gols, e ele deixou de lado essa característica quando chega o futebol brasileiro. Mas está lá no jogador isso aí, essa característica. Quando é que ela vai aparecer? À medida que o potencial dele, e essa característica faz parte do seu potencial, for se desenvolvendo cada vez mais. Então, é um atleta que pode entregar muito ainda para a equipe que o contratar, no caso o Vasco da Gama, ou mesmo se ele ficar no Furacão, não vai ficar, tá? O Furacão já falou que há alguns jogadores que serão negociados, o Coelho é um deles, tá? Então, a tendência é que ele possa entregar muito mais do que ele entrega hoje. Agora, o que está entregando já é algo muito, muito interessante. A temporada desse garoto foi realmente muito acima da média. Muito mesmo, né? Então, ele é um atleta de muita movimentação. Marcou quantos gols José Novales? Nessa temporada, ele marcou 5 gols e deu 13 assistências. Se o meu número está correto aqui, foram 19 pré-assistências. Você está aí? 5 gols, 13 assistências, 19 pré-assistências, o Thomas Coelho em 2024. É muita coisa, gente. Para uma equipe que caiu. É muita coisa. Né? Então, é um jogador, portanto, extremamente participativo, um jogador de intensidade, tá? Rápido, forte, e que acho que cairia como uma luva nesse Vascão. Em teoria sempre a gente tem que falar isso, né? Ele tem de tudo para ser um grande reforço para o Vasco. Um grande reforço. Então, os dirigentes não podem perder de vista o fato de que um atleta como o Coelho pode, em algum momento, né, despertar interesse dos outros times. E, neste caso, tem de fazer de tudo para contratar. A torcida do Vasco da Gama está muito refém de grandes atitudes da direção neste momento, né? E está esperando por reforços, né? Então, que comece com o Thomas Coelho. Ele pode dar errado, gente, pode. Mas dentro das possibilidades do Vasco, é um belo perfil para o Vasco da Gama pensar em contratar. Se der certo, ele vai se converter em um dos grandes reforços que vão chegar, né, ao futebol brasileiro para a temporada de 2025. Então, em teoria, você indicaria? Em teoria, eu indicaria. Não, em teoria não, eu indico. Na prática, eu indico, porque, em teoria, ele pode ser um dos melhores reforços chegando numa equipe brasileira para 2025, gente. Tá? Moleque rápido, habilidoso, né, jogador que tem uma capacidade muito boa aí de trabalhar né, nesse 1 contra 1 também, tá? Um jogador que tem essa facilidade, né? Um jogador que tem uma capacidade também de fazer uma leitura de jogo, né? Muito boa nos momentos de pressão, tá? O que é muito importante. Nos momentos de pressão, sabe fazer essa leitura muito boa de jogo,
Agora o Vasco está aí, né, nessa história de a gente coloca o Léo Pelé no meio, tal, do negócio. Ô, gente, sinceramente, eu acho até que o Léo Pelé não é um jogador ruim, mas ele é vítima também um pouco de muito do que está acontecendo no Vasco, né? Perdão. E acho que é sobretudo vítima das expectativas criadas sobre esse jogador. Eu lembro quando ele chegou ao Vasco da Gama, como ele era ressaltado como um grande reforço, um grande jogador. Era um negócio absurdo e incompatível com a qualidade técnica do Léo Pelé. Dito isso, ele não é um jogador assim para ser descartado. Dentro de uma equipe mais organizada, de repente ele pode ser até interessante para o Vasco, tal. Claro, tem muita gente que está, né, horrorizado com o Léo Pelé, porque nos momentos de dificuldade, quem vai sofrer muito mais é a defesa, né? Raramente um zagueiro vai se destacar numa situação difícil da equipe. E aí ninguém se lembra dos volantes, né? Que também não trabalharam ali para a proteção da zaga. Ninguém se lembra que um sistema defensivo não é composto somente pelos zagueiros, né? É composto também não só pelos jogadores na posição, mas pelas ações defensivas praticadas pelos jogadores em todos os setores do campo. O Vasco da Gama fracassou muito em 2024 porque essas ações não foram praticadas a contento. Não é isso? Então, agora, também não é esse jogador que, sabe, craque e tal, se puder permanecer, eu acho que até para compor elenco aí, contratando um bom zagueiro, beleza. Mas, se não for o caso também, tudo bem. Agora, será que os dirigentes do Vasco já não entenderam que o Furacão não está preocupado em contratar, em ter no seu elenco o Léo Pelé? Porque essa insistência com o Léo Pelé pode atrapalhar. Vai lá, coloca a grana na mesa e contrata o Coelho, que pode ser, sim, um grande jogador para o Vasco. E a torcida do Vasco está precisando, né? Porque está refém aí de boas notícias, né? Então, entrega essa notícia positiva aí para a torcida, vai lá, contrata o Coelho antes que outros times se interessem, né? E entre na frente do Vasco nessa situação aí. Tá bom, gente? Então é isso, ó. Gostaram da análise, aqueles que puderem acharem que este canal merece, deixa aí um pix para dar uma força pra gente, de qualquer valor, tá? Ajuda muito. Se você não puder, tá tudo bem, tamo junto, não tem problema não. Mas se você puder e desejar fazer, né, que também é importante, eu quero fazer, eu posso fazer, mas eu não quero, tá tudo bem. Eu quero fazer, posso fazer e quero, né, entregar o pix aí, então tá aqui a chave para você, também vai estar no comentário fixado para você fazer um envio de qualquer valor, R$1, R$2, R$10, R$100, R$1 milhão, qualquer valor. Fico muito grato também por essa generosidade. Tá bom, gente?